o país saiu, vamos dizer assim, muito machucado desse processo eleitoral, né? Um país não sai de 4 anos de um governo não democrático de extrema direita impunemente. Mas, enfim, qual a avaliação que você faz desses 100 dias de governo Lula e desse Datafolha? Olha, Miguel, eu li, acho que como você, eu li que os dados são bons, né? A gente, obviamente, tem que colocar num certo contexto, depois de uma eleição muito difícil, né? Uma radicalização, da extrema-direita, o país muito machucado ainda. Eu acho que o governo tá com patamares bem razoáveis, de aprovação, né? Eu chamo a atenção do regular, né? Que é aquele pessoal que não aderiu, vamos dizer, totalmente ao governo, olha com um pouco de desconfiança, mas é um pessoal a ser conquistado, né, que não está recusando o governo. Então, eu acho que o número podia estar melhor, claro que podia, né? Mas comparar esse número com o que foi o Lula 1 e 2 e mesmo a Dilma, eu acho que é uma comparação um pouco difícil, porque o contexto político e econômico é muito diferente. Se lá em 2002, 2003, se chegava a falar da herança maldita, né? Perto do que o governo está encontrando hoje, aquilo não era fichinha, né? O país foi desmontado, vamos dizer assim, né? O serviço público muito machucado, salários muito defasados, né? A gente sofre ainda as consequências de uma campanha muito radicalizada. Então, eu acho que é um número que não talvez o governo esteja aí soltando rojões, mas acho que não é um número ruim para o governo, não. Acho que tem espaço para aumentar isso, né? Então eu vejo eu diria, com um otimismo moderado essa pesquisa Datafolha. Muito bem. No total aí, o Lula com 38% de ótimo e bom, 30% de regular e 29% de péssimo. A Folha deu muito destaque à comparação com Lula 1 e 2, como você já mencionou. Né? Eu também acho complicado essas comparações com tempos muito distantes, né? Porque você já mencionou, são circunstâncias diferentes, clima diferente, né? Era uma novidade, o Lula estava pela primeira vez. Né? O Lula de hoje é mais marcado por um processo político de muita polarização, né? Enfim, qual a sua opinião? Não, eu acho isso. Acho que não dá para analisar os números friamente. Quer dizer, pode ter uma referência, acho que os números servem uma referência, né? Você compara números no mesmo momento, mas, de novo, o contexto político é muito diferente, né? O país saiu, vamos dizer assim, muito machucado desse processo eleitoral, né? Um país não sai de 4 anos de um governo não democrático de extrema direita impunemente. Então, de novo, a gente tem que olhar esses números. Eu acho que podemos até fazer comparações com outros governos. Eu acho que é do jogo, mas tem que levar em conta um contexto que é muito diferente, né? Esse governo do Bolsonaro e o processo eleitoral foram muito excepcionais, né? Na história da democracia, se pensar aí a partir de 85, de 88. Então, a comparação, os números não revelam isso, né? E a gente, como observador da política brasileira, a gente tem que chamar atenção nisso. Então, de novo, para um país tão machucado por um processo muito difícil, um processo eleitoral muito difícil, por um governo muito radicalizado, né, que destruiu, de certa forma, vários elementos importantes da democracia brasileira, eu não vejo esse número como negativo. Eu acho que tem espaço para o governo Lula crescer, principalmente aí nesse pessoal que está avaliando regular. Né? Se eu fosse o governo, investiria nesses eleitores, porque eu acho que são eleitores que estão observando ainda, mas eu diria que talvez eles tenham uma propensão aí para ver o lado positivo do governo. Talvez esses 29% do péssimo seja ainda, vamos dizer assim, pessoas mais ligadas à direita mesmo, girando aí em torno do Bolsonaro. Talvez esses sejam mais difíceis de converter, mas o regular eu vejo espaço aí para o governo crescer e atingir números melhores ainda.
Tem outro número aqui, por exemplo. Opa, fechar esse microfone enquanto eu falo. Por exemplo, aqui eles perguntaram, dividiram entre quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula. Entre quem votou em Lula, 71% apoia o Lula. E entre quem votou em Bolsonaro, está no próximo aqui, entre quem votou em Bolsonaro, se inverte. O Lula tem ruim, péssimo, 60%. O que esse gráfico, esses dois gráficos, provam uma polarização muito rígida, enrijecida, e que reflete também, Fábio, na minha opinião, queria saber o que você acha, que o mundo mudou. Uma coisa é o Brasil de hoje, é o Brasil de 20 anos atrás. O mundo mudou. Em 2003 não tinha rede social, por exemplo, como tem hoje. Não tinha, era tudo muito diferente. O mundo mudou. Eu lembro que eu criei meu blog pela primeira vez em 2004. Meu primeiro blog, Óleo do Diabo, em 2004. Então era outro mundo, era outro país. Até a população mudou a faixa etária, mudou mais gente, mais eleitores. Eu acho que vale mais a pena comparar com o Bolsonaro, porque é mais próximo. Você compara com a avaliação do Bolsonaro em 2019. Agora, enfim, é um dado interessante para a gente entender, mas o Datafolha ainda vou analisar por renda. Inclusive já liberaram a tabela, só que não tive tempo de analisar por renda, porque para ver se persiste, como deve persistir, uma estratificação muito grande na política brasileira, com setores da classe média ainda muito reacionários, muito hostis ao PT, e vamos ver se isso persiste. E aí, é isso. Essa pesquisa tem vários pontos. Deixa eu ver se tem outro que é interessante. Quer ver? Aqui, ó. O próximo quadro, ó. 50% acham que o presidente vai cumprir parte das promessas, mas a maioria não. A frase ficou um pouquinho sintaticamente ruim, ficou meio confusa. 28%. Parte das promessas, não todas as promessas. A sintaxe confunde um pouco. A maioria, tu vê que a maioria esmagadora, 78%, acha que o Lula vai cumprir maioria ou parte das promessas, e 21% não cumprirá nenhuma promessa. Então, eu acho que tem aí uma pesquisa que abre um campo. O Lula tem onde construir uma aprovação boa, e é uma coisa que é um fato, Fábio, que o governo de esquerda sempre precisa mais de aprovação do que o governo de direita, porque o governo de esquerda, ele carrega em si uma contradição, que é um governo que é contra o status quo, é um governo que tem na sua essência o combate à desigualdade de renda, que é a própria representação do status quo no Brasil, em qualquer país ocidental capitalista, mas no Brasil em particular, o status quo é profundamente desigual. Então, um governo de direita, ele vai meio que na onda, Ele vai na onda. Você vê que o Michel Temer era quase negativa, era zero de aprovação praticamente, e mesmo assim conseguia sustentabilidade, tinha sustentação no Congresso, e apoio dos grandes empresários, a própria mídia, sempre que podia, apoiava pelo menos as reformas econômicas dele, muito apoiados. Essa é mais difícil fazer um governo de esquerda, Fábio? Outra coisa que me chama a atenção aqui, um pouco no que você está falando, Miguel, um outro dado que saiu na Datafolha, é o seguinte, que mais de 80% dos entrevistados acham que o Lula acertou ao criticar os juros. Isso mostra um pouco o hiato que tem entre, vamos dizer assim, a sociedade e, às vezes, tem da opinião publicada, da imprensa, etc. Porque se você se basear somente o que a imprensa estava trazendo, parecia um absurdo, como se o presidente questionar os juros do Banco Central Independente fosse um crime de lesa pátria. Não pode. E quando está mostrando acertado, a maioria da população, 80%, dizem que o Lula está certo em fazer. Então, às vezes, o que a gente lê na imprensa,
vamos dizer assim, um certo debate que existe entre a elite brasileira não atinge a maioria das pessoas, né? E quando essas pesquisas ajudam a entender um pouco, vamos dizer assim, como diria o Gaspar, né, o andar de baixo, o que eles estão pensando. Então, o Lula, né, pelo apoio, aí, pelo resultado da pesquisa Datafolha, está certo ao criticar a taxa de juros do Banco Central, mostrando que nem sempre o debate que se dá na Globo News, nos jornais, etc., né, que em unanimidade criticaram Lula, é o que a maioria dos eleitores está pensando. Então também tem esse ato, isso aí me ocorreu a partir do que você está falando e lembrando desse número. Bem lembrado, é bem impressionante esse número, né? Que a pesquisa mostra em vários aspectos uma divisão social em virtude da polarização, né? Bolsonaristas de um lado, lulistas de outro, mas quando a gente chega na questão dos juros, há a formação de uma convergência, né? Todo mundo é contra os juros. Só quem não é contra os juros é quem vive de juros, né? São os rentistas, né? Então, isso mas é outro grande desafio que a gente tem, né? Baixar os juros. Né? Isso aí, esse modelo de Banco Central, ainda mais com essa indicação que ainda veio do governo anterior, é um desafio para esse governo, né? Porque depende muito, vamos dizer assim, desse apoio, né? Também caminhar numa linha para baratear o crédito, fazer a economia rodar. Então, o governo tenta puxar de um lado, o Banco Central do outro, fica muito difícil. Esse vai ser um desafio aí para o governo, nessa queda de braço aí. Vamos ver os desdobramentos para ver se o Banco Central recua um pouco nessa postura que causa estranheza, né, para boa parte dos economistas, porque também esse é outro problema, né? Quando a gente vê o debate público, Miguel, parece que é uma verdade absoluta que o Banco Central está certo e os juros têm que ser altos. Quando você vai entre os economistas, não é uma ciência exata, né? Tem divergência, tem muitos economistas bons, sérios, que estão apontando que é um problema. A gente ter a taxa de juros mais alta do mundo não pode ser razoável para um país que está querendo retomar aí o seu caminho de crescimento. Exatamente. Essa questão dos juros é um campo onde a mídia tradicional ela age como um pitbull, né? Ela age como um cão de guarda contra qualquer tipo de contestação a um conjunto de ideias, por mais que elas estejam ultrapassadas, que se mostre, né? Você mostra, em lugar nenhum do mundo é assim, né? Economistas do mundo inteiro, agora o FMI, o André Lara Rezende deu uma entrevista recente para a Mira Leitão e fala: leia os papers do Banco Mundial, do FMI, eles não estão mais preconizando juros altos para combater a inflação, sobretudo quando não é uma inflação de demanda, como é o caso do Brasil. Né? Fizeram um seminário no BNDES muito bom, a mídia ignorou solenemente, pelo menos, os pontos principais. E é engraçado, a mídia, ela entrevista, a Mira Leitão entrevista o André Lara Rezende. Mas você vai ver a entrevista é impressionante como a Mira Leitão cerca a narrativa toda da entrevista assim, ó. Ela começa e termina a entrevista assim. Todo mundo acha que o giro tem que continuar como está. Todo mundo acha que o Banco Central está certo. Agora eu vou entrevistar o André Lara Rezende, que é o único que pensa diferente. Né? Ela repete isso várias vezes, na introdução da entrevista, no meio, nas perguntas e no final. Tanto que no momento, o André Lara Rezende, muito elegante, né? Ele se irrita levemente, ele fala: Miriam, não é todo mundo, são as pessoas que você entrevista, pode ser que falam que o juro está certo. Mas se você sair desse mundinho do mercado financeiro, conversa com o empresário da produção, ou se não sai do Brasil, conversa com qualquer economista. E é interessante que, de uma hora para outra também, a mídia para de ouvir a opinião de pessoas de outros países. De uma hora para outra, está todo mundo nacionalista. Ninguém quer ouvir a opinião de americano. Né? Não, ninguém quer ouvir. A gente chama os prêmios Nobel no seminário do BNDES, tinha
2 prêmios Nobel, tinha Mariana Mazzucato, só tinha estrelas internacionais, pessoas que são contra... A Mariana Mazzucato é contratada a preço de ouro, a peso de ouro, por governos de esquerda e direita do mundo inteiro para dar consultoria. E ela vem aqui para o BNDES para fazer uma palestra e a opinião dela é ignorada ou, se não, cercada, né? A narrativa fica completamente cercada para que a opinião não extravase, não vaze. E isso é um grande desafio. Desculpa, Miguel. Eu tô muito impressionado. Eu sou um otimista, né, Miguel, e eu confesso que eu achei que depois de 4 anos de governo e depois desse ambiente muito radicalizado, que a imprensa ia segurar um pouco as observações, e, na verdade, isso não aconteceu, né? Parece que a gente teve uma transição de governo normal, né? Que a gente teve um governo normal e democrático nos últimos 4 anos e que o Lula está pegando um país razoável. Quando você vê os editoriais, eu estou muito impressionado, assim, como a imprensa, que teve um papel importante, façamos justiça, né? A maior parte dos grandes veículos foi contra o Bolsonaro, reconheceu naquele momento a importância do Lula para o processo democrático, mas como eles já esqueceram disso rapidamente, né? Há um processo a Folha de São Paulo, por exemplo, está um processo virando um estado de São Paulo. Os editoriais são uma coisa muito impressionante, né? Então, isso me choca um pouco. Pode ser, vários vão me falar que eu sou muito inocente, mas eu tinha uma expectativa de um certo aprendizado, né? Pelo trauma. Hoje eu vi de novo a Folha falando listas de gafes do Lula. São assim, é impressionante como fica alimentando esse tipo de coisa. Eu até lembrei no meu Twitter, no meu Facebook, uma história. Em determinado momento da minha vida, eu fui assessor do presidente Lula e a gente viajou para os países árabes e o presidente Lula brindou com suco, porque não servia um álcool naquele lugar, né? E aí eu lembro dos jornalistas se reunindo, discutindo se aquilo era gafe ou não, brindar sem o álcool. Aí eles decidiram que era gafe. Pessoas sofisticadas, né? Eles decidiram que era gafe e todos escreveram matérias falando que o presidente tinha cometido uma gafe. Eu pensei que a gente tivesse superado isso depois do Bolsonaro, que agredia jornalistas, né? Principalmente mulheres jornalistas. E aí, quando eu vejo, parece que a gente está num processo democrático saudável há muitos anos e o Lula apanhando muitas vezes, eu acho, debaixo da linha de cintura aí de parte da imprensa, que, de novo, eu acho que foi muito correta no processo eleitoral, mas eu acho que está esquecendo o que a gente viveu muito rapidamente.